Meus amigos, começou o ano do São Paulo Futebol Clube, o ano mais preocupante da história do São Paulo. Em nenhum momento a torcida do São Paulo, os bastidores, temiam tanto por um ano como 2026. É a segunda semana do ano e tem muita gente preocupada, eu sou um deles, tem muito torcedor preocupado com o que vai ser o ano de 2026 do São Paulo. Antes da gente começar a falar sobre tudo o que aconteceu no jogo de hoje, sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro vídeo do canal. Se inscreva, ative o sininho, as minhas redes sociais estão aqui na descrição também. E então, vamos lá, estou bem ansioso com esse projeto no YouTube agora, estou bem feliz e contente que consegui tirar isso do papel. Vamos começar em partes. Primeiro, eu nunca vou normalizar o São Paulo perder de 3-0 para o Mirassol. Começa por aí. O São Paulo está em um patamar, o Mirassol está em outro, completamente diferente. Acho que a gente tem que começar por aí. Os patamares, o tamanho do clube que representa cada coisa é completamente diferente. Aí você pode me falar que a situação e o momento do Mirassol é melhor do que o São Paulo? Eu vou te falar que é. O momento do São Paulo é horrível. Só que o Mirassol de 2026, do dia 11 de janeiro de 2026, não é o Mirassol que terminou o Campeonato Brasileiro de 2025 e foi quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eles perderam 8 jogadores. É um Mirassol desmontado, completamente desmontado. E eu não vou normalizar isso. Eu não vou normalizar o São Paulo, apesar do momento, o São Paulo pode estar em crise, o São Paulo pode estar vivendo toda a situação política que vive, vivendo todos os problemas dentro de campo que estão acontecendo. Eu não vou normalizar o São Paulo perder para o Mirassol. Não adianta você falar, você pode vir com N argumentos. Para mim, não pode ser normalizado o São Paulo perder de 3-0 para o Mirassol. Seja o Mirassol o líder do Campeonato Brasileiro ou o lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu não vou normalizar. Vamos para o jogo. Primeira parte. Eu não vou incriminar o Crespo, não vou criticar ele. Porra, é um cara que tá colocando sua cara a tapa, tem mercado fora do país, tem em outros clubes, não tem ligação de amor nenhuma com o São Paulo. E mesmo assim ele tá lá batalhando, querendo ser técnico do São Paulo e permanecendo no São Paulo, não pedindo as contas. O que eu achava que ia ser normal e que eu achava que a maioria dos jogadores e membros do São Paulo fariam nessa temporada. E ele tá aqui segurando as contas, tá segurando a barra, tá querendo ser técnico do São Paulo. Então, pra mim, tem que valorizar o Crespo nessa situação. Mas hoje ele foi mal. O 3-5-2 dele é uma formação que eu gosto. Eu gosto bastante do 3-5-2. É historicamente uma formação que deu certo no São Paulo, só que não tá dando certo. Não tá funcionando. Ano passado funcionou. Da reta final do Campeonato Brasileiro pra cá, não tá funcionando. Precisa mudar. Porra, teve a pré-temporada, uma pré-temporada, né? Que isso é outra coisa que a gente pode discutir, mas não teve tempo para treinamento. Mas ele teve alguns treinos que poderia tentar alguma coisa diferente. Então, o 3-5-2 não tá funcionando, precisa mudar, precisa fazer alguma coisa de diferente, precisa acontecer algo pro São Paulo melhorar. Pode ser a formação? Pode. Mas também é outra série de fatores. Zaga do São Paulo, muito mal hoje. Hoje estava um desastre, era uma zaga pesada, Ferrarese, Alan Franco, Sabino, Alan Franco um pouco mais móvel, mas que não fez uma boa partida. São Paulo fez uma partida muito ruim na sua defesa. Agora, ala direita, Crespo, não dá. O Cédric não tem condição de ser jogador do São Paulo. Não tem condição. E aí me deixa a porra da pergunta para a diretoria do São Paulo. Por que negociou o Mailton? O Mailton não era o Cafu, mas o Mailton tinha 20 e poucos anos. Tá trazendo o Lucas Ramon do próprio Mirassol, que tem mais de 30. Qual o sentido desse movimento? Você tirar um jogador de 20 e poucos, trazer um mais de 30 que nunca deu certo em lugar nenhum, fez uma temporada ok, não é nem boa, no Mirassol, e aí você já traz para ser o cara da lateral? Porra, eu acho um tiro no pé, eu acho uma loucura. Enfim, mas o Cédric não pode ser titular do São Paulo, é muito abaixo. O Nicolas, para mim, errou. São Paulo tá vivendo uma crise política danada, porra, uma puta crise política, uma série de problemas que tá acontecendo, e aí você coloca um moleque de 18 anos para fazer seu segundo jogo como profissional em meio a todo esse caos. Porra, Wendel, você é jogador de seleção brasileira, amigão. Não tem condição de jogo? Porra, não teve condição de jogo 2025 inteiro, não vai ter 2026, caralho. Porra, lateral de São Paulo é outro problema. Pra mim, erraram em colocar o Nicolas. Eu gosto muito do Nicolas, até conversei com ele depois do título da Copa do Brasil Sub-20. É um menino que centrado pra caralho. Porra,
já se destacou, fez intercâmbio no São Paulo, foi o terceiro artilheiro do Sub-20 na última temporada sendo lateral esquerdo. Mas, cara, você vai botar o moleque pra fazer seu segundo jogo como profissional numa bucha dessa? Ok, estreia de temporada, mas tudo que tá acontecendo na política do São Paulo, enfim, pra mim um erro, e não vou crucificar o moleque, ele é muito bom de bola, ele só teve 2 buchas. A estreia dele foi contra o Fluminense, que o São Paulo perdeu de 6-0, e agora ele joga o segundo jogo como profissional no meio dessa crise política. E aí o meio de campo do São Paulo, Alisson muito mal, mais um jogo muito abaixo. Bobadilha e Marcos Antônio pouco tentaram, pouco conseguiram fazer algo diferente. O Tapia tenta pra cacete, mas falta muito técnica pra ele. E o Luciano, que é um cara, quem me segue nas redes sociais sabe, é um cara que eu critico muito, mas hoje ele tava tentando. Hoje ele era o cara que mais queria, era o cara que estava mais incomodado com tudo que estava acontecendo. Por isso, minha avaliação positiva. E aí vem a declaração dele no final do jogo, que é o crucial. A torcida do São Paulo não pode largar o São Paulo. Porque se o São Paulo não tiver a sua torcida em 2026, o São Paulo vai jogar a segunda divisão. O São Paulo vai jogar a Série B. E aí é por isso que eu digo que é o ano mais preocupante da história do São Paulo. A gente está em janeiro com esquemas e esquemas de corrupção, investigações e investigações na diretoria do São Paulo. E a temporada já começou. E se você acha que problemas administrativos não entram em campo, não prejudicam o futebol, cara, você tá sendo leigo pra caralho. E esse resultado tem muitos erros do Crespo. Acabei de pontuar todos eles. Tem muitos erros do São Paulo dentro de campo. Acabei de pontuar todos eles. Mas nada vai me tirar da cabeça que o principal culpado mesmo são os problemas que vem acontecendo na diretoria do São Paulo. O São Paulo tá cheio de problema, cheio de investigação rolando. Eu acho que é muito simbólico, na estreia do São Paulo na temporada, tá tendo uma matéria no Fantástico sobre as investigações de corrupção do clube. Pra mim isso é muito simbólico. Então, o principal culpado, talvez, da derrota hoje tenha sido os problemas políticos que vivem o São Paulo. Só que o Crespo não pode ser refém de críticas. Hoje ele errou, hoje ele tomou decisões completamente erradas, o Ferreirinha entrou e melhorou o time do São Paulo. O São Paulo no 3-5-2 não funciona há algum tempo. Então, cara, ele tem as suas críticas. Mas a política do São Paulo está acabando com o clube. E 2026 é o ano mais preocupante da história do São Paulo. O tema, né, do vídeo, é onde está a thumb, enfim. É o ano mais preocupante da história do São Paulo. O São Paulo tem sérios riscos de ser rebaixado. Eu não esperava e não lembro de um ano começar com a torcida do São Paulo tão desgostosa do time, tão... Puta, caraca, vamos lá assistir mais um jogo do São Paulo. E aí eu acho que é importante o que diz o Luciano, que a torcida do São Paulo não pode largar o clube. Quem largar, eu vou entender, mas não pode largar, porque pro São Paulo continuar depende da torcida, pro São Paulo seguir sendo minimamente competitivo, depende da torcida. Derrota amarga, normalmente quando perde nos primeiros jogos de temporada, eu sou bem tranquilo quanto a isso, sou bem, pés no chão e tudo mais. Mas a derrota do jeito que foi, a derrota pro adversário que foi, e a derrota somado aos problemas políticos do São Paulo, não dá para normalizar. É um problema muito grande, tem que abrir o olho. O São Paulo está iniciando a temporada mais preocupante de sua história. Se não abrir o olho, o São Paulo vai jogar a segunda divisão. Então, problemas aconteceram durante o jogo. Crespo criticado, elenco criticado, mas para mim, o principal, o culpado de fato de tudo que está acontecendo é a presidência, é a diretoria do São Paulo. As coisas precisam mudar. E se o Júlio Casares é São Paulino, ele pede renúncia do cargo para o futebol conseguir operar longe de problema político. Enquanto o futebol operar junto com o problema político, o fim do túnel que o torcedor vê não é uma luz, e sim a segunda divisão.